Boa tarde, turminha linda do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos fazer a correção do Plano de Estudo Doutorado, PET, volume 5, Geografia, primeira semana. Unidade temática, conexões e escalas. Objeto de conhecimento, território, redes e urbanização. Habilidades. Identificar as formas e funções das cidades e analisar as mudanças sociais, econômicas e ambientais provocadas pelo seu crescimento. Conteúdos relacionados, formas e funções da cidade, político-administrativas, turísticas, portuárias, industriais, religiosas, etc. Cidade e município, mudanças provocadas pelo crescimento na estrutura urbana, na oferta de saúde, na educação ou na produção. Os problemas ambientais gerados pelo desenvolvimento, crescimento das cidades e municípios. Leitura, interpretação e elaboração de representações cartográficas. Orientações aos pais e responsáveis. Prezada família, este é um momento de dedicação e de empenho em que todos devem estar envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Seguem atividades referentes ao componente curricular de geografia. Nesta semana, o PET terá atividades sobre a cidade, suas paisagens diferentes e suas funções. Aproveite e conte para a criança quais cidades você conhece e quais as diferenças entre elas. Contamos com sua colaboração para auxiliar na organização do tempo e no cumprimento das atividades. Querida criança, nesta semana você vai conhecer sobre a importância das cidades e suas paisagens. Boas descobertas para vocês. Agora tem um texto, né? Vamos às atividades, vou ler esse texto. É importante que vocês também leiam com muita atenção. Tema: as cidades são diferentes. A cidade tem características comuns como a concentração de casas e de estabelecimentos comerciais. Mas há elementos que as diferenciam, como o movimento de pessoas e veículos, o número de habitantes, a quantidade e os tipos de construções, os tipos de construções e a história de cada uma delas. Outro importante elemento que diferencia uma cidade da outra é a função que ela exerce. A função de uma cidade é a principal atividade na qual trabalha a maioria das pessoas que nela vivem. Algumas cidades têm como principal atividade o comércio, outras o turismo, e outras têm múltiplas funções, como a cidade do Rio de Janeiro, que é ao mesmo tempo uma cidade portuária, comercial, industrial e turística. Atividade 1. Observe a fotografia da cidade do Rio de Janeiro e responda: que elementos da paisagem do Rio se relacionam com a função turística? Então, aqui nós temos uma foto da cidade do Rio de Janeiro, a gente vê aqui a praia e vê aqui o Cristo Redentor, né? Que fica no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. Então, aqui o elemento que eu vejo nessa paisagem que remete ao turismo é a praia e o Cristo Redentor. Atividade 2. Observe as fotografias de duas cidades mineiras e responda as perguntas. A primeira fotografia é da cidade de Patos de Minas, uma cidade mineira, né? Então, aqui a gente tem algumas residências, árvores, alguns prédios e uma extensa área desabitada, né? É o que a gente vê nessa foto. A outra foto é também de uma cidade mineira também que chama Oliveira. É do centro da cidade de Oliveira. Então, aqui também a gente vê vários prédios, residências, uma igrejinha, árvores também, né? Lá na outra também, na foto da cidade de Patos, a gente também, se vocês observarem bem, olha, aqui, ó, a gente vê também uma igrejinha também. As igrejas, né, históricas são características das cidades antigas de Minas Gerais. Letra A. Quais semelhanças você observa entre essas cidades? Então, o que a gente observou? O grande número de residências, com algumas árvores. A palavra residências ficou errada aqui, vou corrigir, tá? Residências com algumas árvores e igreja histórica. Qual a principal diferença entre as paisagens dessas cidades? A grande área desabitada na primeira foto, os carros na segunda foto. Foi o que a gente observou nessas duas fotos.
Atividade 3. A cidade e suas paisagens. Observe as paisagens de Uberlândia, Minas Gerais, e responda. Uberlândia também é outra cidade mineira. Então, aqui a paisagem de uma praça, Praça Tubal Vilela, no centro de Uberlândia. Então, aqui também a gente vê, nessa praça, a gente vê árvores, vê um espaço, né, aberto aqui, vê algumas, parece umas piscininhas, algumas lagoas, né, lagoinhas aí. Então, essa é a observação que a gente fez da praça. Agora vamos observar a outra foto, que é de um bairro também da cidade de Uberlândia, a mesma cidade onde tem aquela praça. Vista do bairro Caseca, em Uberlândia, em Minas Gerais. Então, aqui também, nesse bairro, a gente vê, né, que é uma cidade plana, tem prédios, tem residências, tem área comercial, olha, lojas, escolas, né, uma cidade movimentada. Como é a praça no centro de Uberlândia? A praça é da foto de cima, né? Então, a praça nós vimos que tem muitas árvores e espaço livre para a circulação de pessoas. Como é a paisagem do bairro Caseca, em Uberlândia? Então, a paisagem do bairro é com construções de prédios, casas, comércios e escolas. Letra C. Compare a paisagem de Uberlândia com as paisagens da cidade no município onde você vive e anote as diferenças e semelhanças. Então, nós vamos pensar na nossa cidade. A nossa cidade é Ipatinga, né? Então, vamos lembrar da nossa cidade e ver quais são as semelhanças e as diferenças. Então, as semelhanças são o grande número de residências, comércios e escolas. Uma vírgula aqui. Comércios, escolas e árvores, né? Ipatinga também é uma cidade bem arborizada, né? A diferença é que a Ipatinga possui um parque bem arborizado e com muito espaço de lazer. Ipatinga tem o Parque Ipanema, né? Que quase cidade nenhuma mineira tem, né? Que é um espaço muito bom de lazer. Atividade 4. Faça uma colagem de fotografias ou um desenho do centro da cidade do seu município. Se você nunca foi ao centro, converse com alguém que o conhece e pergunte como é. Então, o centro de Ipatinga tem muitas lojas, né? Muito movimentado, tem muitas lojas. Então, eu fui lá no Google e fiz uma pesquisa, né? E peguei essa foto lá do centro de Ipatinga. Então, aqui tem, olha, várias lojas, esses prédios, alguns são residenciais, né? Moram algumas pessoas também no centro. Então, tem muitos carros. O centro de Ipatinga é muito movimentado. Então, por hoje é só, né? Bons estudos, façam as correções e encaminhem as fotos para a sua professora.